Salve, salve família! E aí, beleza com vocês? Estamos aqui começando o quarto episódio do nosso Edificast. O tema de hoje é a democratização da educação em tempos de pandemia e o nosso convidado é Henrique de Sá. Bom dia a todos, Bom dia. Agradeço demais pelo convite para fazer parte desse podcast e tenho assim a honra, além de fazer parte desse podcast, de estar com os meus ex-alunos aqui da Escola Profissional Raimundo Saraiva Coelho, no qual tenho todo o apreço, toda a maestria de ter como eles com meus alunos e eu como professor, certo, de língua portuguesa na época que estive aqui em 2019, certo? E enquanto profissional de educação, estou assumindo esse ano uma coordenação pedagógica, certo, na Prefeitura Municipal e tenho esse grande desafio na educação, há anos como educador, como profissional, como professor, certo? E, consequentemente, estamos para fazer que essa educação pública, ela possa ser uma educação realmente de qualidade, uma educação que possa ter empatia para com os alunos também, e nesses tempos pandêmicos possamos realmente assim ter novas estratégias, novas inovações, que possamos realmente assim buscar, essa aprendizagem mais significativa, pautada numa educação sempre, empática, uma educação também de equidade para todos. Muito obrigado. Então a gente já vê, diante da sua apresentação, que você já faz parte da educação há muito tempo, Eu acredito que é esse o poder transformador que a educação possui. E para que a gente possa iniciar assim, o pontapé do nosso tema, vamos agora apresentar o nosso representante da equipe. Bom dia, eu sou o Gabriel, prazer. Prazer, professor. Prazer, querido. É uma honra estar na presença do senhor mais uma vez, novamente, aliás. O prazer é meu. Bom, para que a gente possa iniciar, eu gostaria que você apresentasse para a gente a diferença. Mudou o tempo normal, quando entrou o tempo de pandemia, que foi aí em relação à pandemia da Covid-19. Teve alguma flexibilização? Na sua opinião, a educação ela precisou mudar em determinadas situações ou permanece a mesma metodologia? Como o tema desse podcast, ele tem a ver com a questão da democratização. Democratizar significa dar acesso. É você dar acessibilidade para que, consequentemente, aquele que não tem um acesso possa tê-la, o acesso, Então, quando falamos em processo de democratização, estamos diante basicamente dessa acessibilidade. Como nós sabemos, a educação pública é uma educação que também tem os seus desafios, tem as suas falhas também, que nós estamos também diante de um processo. E nesse tempo pandêmico, assim, podemos observar que a educação pública ela teve muitos mesmo desafios a serem enfrentados. Primeiro com a questão dos nossos professores, que muitas vezes foram pegos de surpresa por uma situação dessa de pandemia. Muitos não estavam preparados tecnologicamente, nem psicologicamente, para poder ser amparados, digamos assim, diante de um respaldo dessa demanda que foi colocada nesse enfrentamento do professor. Sabendo, na verdade, que o professor, muitos deles já tinham uma metodologia já tradicional, conservadora, voltada basicamente a metodologias como podemos dizer assim, metodologias tradicionais, onde meramente uma lousa, meramente um giz, meramente um pincel, era o único, digamos assim, mecanismo ou recurso didático para que aquele profissional pudesse repassar o seu conhecimento ao seu aluno. Basicamente um padrão. Basicamente algo padrão, convencional. Vamos chamar aqui uma convencionalidade da educação. Muitos foram até formados nas suas graduações, na formação do professor, mediante a isso aí. Então, veio a pandemia para ressignificar. Veio uma pandemia, basicamente, para dizer assim, peraí, até quando possamos, na verdade, melhorar a minha aprendizagem, melhorar o meu recurso didático, melhorar a minha forma de ensinar para meu aluno, como você acabou de colocar. Porque nem todos estavam preparados, E se você for fazer um levantamento estatístico, muitos não tinham esse conhecimento tecnológico, com esses aplicativos, para que pudesse, na verdade, trabalhar com o seu aluno. O nosso aluno, sim, pela sua questão da sua época, ele com certeza tinha muito mais habilidade que o próprio professor.
entendeu? Em relação a ter essa logística com a questão dos meios da mídia e com a questão também tecnológica. Então, o professor precisou aprender para poder ensinar e intermediar a sala de aula. Sobre esse termo de aprender a conduzir na educação sobre remota, se vocês tiveram algum apoio, algum tipo assim? Não, como eu acabei de dizer, no início nós fomos realmente o quê? A palavra não é obrigar, mas nós fomos pegos de surpresa e também fomos estimulados, né, a fazer acontecer a diferença. Porque o que acontece? Ou o professor fazia, ou ele aprendia ou aprendia. Porque, na verdade, você colocar 40 alunos, 45 alunos de forma remota de um aplicativo, algo que é desconhecido do seu dia a dia, da sua prática, e por conta dessa necessidade, ele precisou se reinventar, no caso, precisou fazer uma forma mais diferenciada, então o professor ele não teve essa preparação. Teve que se adaptar. Então ele foi adaptado, ele foi, na verdade, estimulado a buscar, né, a aprender para que ele pudesse, na verdade, dar de conta do recado nesses tempos remotos, nesse tempo de pandemia. E aí já deixou mais aflorada a importância da tecnologia no momento, né, do educacional, e a tecnologia, sobretudo no ensino. Exatamente. Como você pontuou muito bem, a rede municipal, estadual, enfim, a rede de ensino pública, ela até então ela não é EAD, né? Ela estava em situação remota, justamente em razão da pandemia. E daí a gente sabe que a EAD, a educação à distância, ela já existe, né? Isso. Já tem algumas modalidade, exatamente. E daí eu gostaria de saber como você avalia o ensino remoto e também a educação EAD, né? Como você avalia? Isso funciona? A aprendizagem é a mesma presencial? Como é que você avalia enquanto educador, enquanto vivente, de fato, dentro do ensino educacional? Excelente pergunta, Pedro Henrique, porque é o seguinte, muitos professores e também alunos acreditam que essa educação que nós temos agora em 2020 e 2021 é um EAD. Não é. Não é um EAD. Na verdade, o EAD é uma modalidade da educação, certo? Ela está também como a modalidade educação de EJA, educação de jovens e adultos, a educação do campo, educação quilombola. São tipos e modalidades de ensino que são colocadas e regidas pela LDB, que é a nossa lei, né, máxima de educação, certo? Porém, essa questão da EAD, ela tem toda a sua legislação, ela tem toda a sua forma de conduzir o ensino, porque o EAD é um ensino protagonista. O aluno que estuda EAD, ele tem que ter, na verdade, disciplina, ele tem que saber que ele é o protagonista da educação. Como assim? O professor na sala convencional, você acabou de colocar aqui na sala convencional, no seu dia a dia, né, na aula em si, ele estimula, ele tem a sua aula ali, o professor, no caso, ministra a sua aula, o aluno aprende, né, naquele momento ali, daquela aula ali. Mas no EAD, ele é estimulado para que ele possa buscar suas videoaulas, ele possa construir seus podcasts, construir suas atividades, e ele vai ter um tutor, ele vai ter, na verdade, no caso, um professor chamado tutor, que vai mediar a aprendizagem dele. Vai ser uma mediação. Mas quem é, na verdade, o protagonista da situação é o próprio aluno. Tem que ter disciplina, porque senão ele perde aquelas cadeiras ali da graduação, se for um caso, uma graduação, se for um curso técnico, porque ele tem que ter disciplina, ele tem que ter, no caso, uma visão de ser altamente, basicamente, autodidata em relação a essa questão. Já remoto foi uma questão que foi urgente, foi uma coisa que foi uma necessidade urgente para que nós pudéssemos dar a demanda para uma situação voltada à educação que nós estávamos. Então, não temos educação EAD. O Estado, o município não fizeram educação EAD. Porque se fosse educação EAD, tem que ter uma mega infraestrutura, entendeu? Uma mega situação, professores formados também, preparados para a educação também EAD. Então, nós fomos, na verdade, estimulados a trabalhar a educação remota, que é um tipo de educação que foi uma questão emergencial, para que ali pudesse, na verdade, o professor dar de conta, naquele momento, com o seu aluno. Entendeu? E como você avalia a aprendizagem nesse momento remoto?
os alunos, os estudantes, eles tiveram algum déficit de aprendizagem, déficit de atenção no que se refere a isso, ou você avalia que foi melhor ou igual, né, estagnou ali a aprendizagem como presencial? Pronto, e se tratando de escola, vamos colocar agora a escola particular e a escola pública. A particular, na hora que surgiu para as duas demandas, que é a educação, quando surgiu a pandemia, ela veio para as duas situações. Ela veio para a educação, tanto particular, privada, como a educação pública. Não veio só para um tipo de esfera, né? Então, como a educação, como o ensino privado, por o aluno poder pagar e ter uma questão também da escola, ter uma melhor estrutura, o aluno da escola privada, consequentemente, ele poderia ter uma melhor educação, porque ele tem um suporte de um tablet, de um notebook, de um celular bom, que pudesse nortear, né, esse professor nessa mesma plataforma que foi colocada, tanto no caso na escola pública como na particular, mas os meios da particular foram mais viáveis por uma questão de estrutura e tecnologia. Mas já para uma questão da escola pública, não. Muitos alunos, né, tanto estadual como municipal, por uma questão também, por exemplo, de carência, por uma questão, no caso também de família, de base familiar também, nesse tempo remoto, precisaram, no caso, até ser, digamos, arrego familiar, né, digamos assim, arrego comigo, arrego familiar, em qual sentido? De poder deixar de estudar para que pudesse trabalhar, porque a pandemia também afetou também na questão também econômica, não só educacional. Então ela deixou muitas mazelas, muitas sequelas, entendeu? Deixou muito. Se nós já tínhamos isso antes no convencional, com a educação pública, com essa pandemia veio a deixar mais a desigualdade social em si. E às vezes até mesmo, né? O aluno não tem nem internet em casa. Exatamente. Não tem nem um celular em casa. Exatamente. E o que tem é para os responsáveis, para que eles possam levar para o trabalho. Quando chega em casa, é que vão fazer a atividade. Às vezes faz muito. Atrasado, aí isso. Tem que dar explicação. Isso. Aí demora mais mas tempo. aquele momento do Meet ali, que nós usamos essa plataforma, para que pudesse ter esse contato, né, de aula com o professor e com o aluno, muitos, mas muitos, tanto da zona urbana, como também da rural, aconteceu esse grande déficit de aprendizagem. Então, é um desafio muito grande agora em 2022, nós fazemos esse levantamento, para que nós possamos entender que, através desses dois momentos, 2020 e 2021, que foi esse caos que aconteceu, né, por conta desse déficit que aumentou mais ainda, que nós possamos melhorar e fazer que venha reforços, né, para melhorar essa questão educacional, porque ficou realmente... Se já tinha, esse déficit veio ainda a lastrar, né? A deixar mais mazelas e dizer que realmente a desigualdade nesse país existe. E ainda mais para alunos que ia fazer curso, isso, estava aí já na porta já isso, batendo, exatamente. Então afetou a todos essa questão. Você apresentou uma situação muito importante, né? Que foi justamente a questão dos blocos de atividade. Essa situação, Paulo Freire já falava que era educação bancária, né? Aquela educação que só emite, e o retorno, que é justamente a aprendizagem, ela não existe. É assim. E diante dessa situação que você está apresentando, a gente percebe que todo o seu discurso, ele se volta à democratização, como você bem pontuou, né? Que é a democratização e esse acesso. E o acesso, ele vai muito além da estrutura física, da estrutura tecnológica. E você apresentou uma das chagas das mazelas sociais, que é a desigualdade. Como você vê, na verdade, o abandono, né? Tem uma diferença de evasão para abandono. Isso. E como você vê, teve alguns alunos evadidos, alguns alunos que entraram no índice, né, do abandono escolar, ou você encontra ou vê que teve essa atenção maior em momentos de pandemia? Nós vamos chamar isso aí, na nossa linguagem, da busca ativa, né? Essa questão da evasão, essa questão voltada também, por exemplo, do abandono. A gente entende que a educação, mesmo antes da pandemia, já existia evasões. No médio, principalmente no médio, é onde a etapa da educação, onde tem mais evasão, onde tem mais abandono, por uma questão socioeconômica, por uma questão sociopolítica que acontece. Então, é necessário políticas públicas para que possam reverter certas situações, para que esse aluno, ele não evada e também, na verdade, também não abandona os seus estudos, porque isso já é provado nas estatísticas, que isso já vem consolidando, não só agora na pandemia, mas anos também atrás.
Então, há necessidade, na verdade, de buscar um reinventar de políticas públicas na situação. Então, a gente observa, sim, teve muito abandono, teve muita evasão em relação a essa questão. Nós tivemos que fazer buscativas para que os alunos, na verdade, pudessem se enturmarem, né? Que pudessem também, na verdade, por exemplo, se reinventarem os professores e que, consequentemente, o mais importante, não deixasse esse aluno fora da escola. Ele não pode ficar fora da escola. Então, essa pandemia, ela trouxe isso, né? Ela segregou, ela afastou, ela deixou mazelas e que, consequentemente, o professor precisou, na verdade, e a escola, reinventar e buscar esse aluno. Na sua residência. Você já tinha, acabou aumentando mais ainda. Aumentando, isso. Perfeito. Henrique, defina a educação. O que é educação para você? Eita, aí você me pegou, porque assim, eu sou apaixonado por educação. Sou um profissional da educação, sou um professor, educador, amo o que faço, gosto de ser professor. Educação, para mim, é a base, como já dizia, né, o João Paulo II, o Santo Papa João Paulo II, ele dizia que a família é a célula da sociedade. Então, eu ressignifico a fala dele em dizer que a educação é a célula da sociedade. Porque sem educação, nós não podemos ter um país igual, um país de equidade, um país justo, um país de oportunidade para os nossos jovens. Então, sem educação, nós não podemos ter essas vantagens que somente a educação ela poderá fazer. Então, se todo governante, né, que nós elegemos entender que educação é a base de qualquer país, a desigualdade vai deixar de existir, a fome deixa de existir, o desemprego deixa de existir, porque vai existir oportunidades, vai existir, na verdade, chances para que esse jovem ele possa, cada vez mais, esse jovem, esse adulto, né, essa pessoa possa estar inserida dentro de uma sociedade mais equívoca, né? Sociedade mais igual. Então, a educação é realmente a base de qualquer cidadão. Sem educação, a gente não tem, na verdade, como a gente ter uma sociedade igual, justa para todos. Não existe. Então, a gente entende, como diz a Carta Magna, né, na Constituição, a Constituição, que é um direito e um dever de todos. Então, que faça valer esse direito, que é a educação em nosso Brasil, em nossas vidas. E que a gente lute para que a educação seja não só a educação em si, mas a educação de qualidade para todos. Tem que ter a qualidade. A qualidade, a gente entende qualidade é infraestrutura nas escolas, qualidade é acesso, qualidade, na verdade, são alunos que saiam com o seu nível de conhecimento realmente focado, abordado, e que o nosso também professor também tenha também formação de qualidade para que ele possa também passar para esse aluno também. Então, entende que a educação é a base. É tudo. Perfeito. Né? É a célula. O senhor já tem quantos anos já nessa caminhada de educador? Já? De educador, já vou para 19 anos. 19 anos. De educador. Comecei com 17 anos. 17 anos? 17 anos. No magistério. Na época tinha um curso técnico que era magistério, Isso, eu fiz né? um curso técnico igual de vocês, só que o meu curso técnico era um curso chamado de magistério, que era um curso que dava acesso e habilitava a pessoa que terminasse a nível médio para estar lecionando na educação infantil ao ensino, ao primeiro ano, até o primeiro ano das séries iniciais. Aí você fazia a pedagogia, que é o nível superior. Então sua vida se resume à educação. A educação. Isso é perfeito. Eu acredito que a educação ela tem seus pós e seus contras, né? Tem seus desafios, mas acredito que a educação ela contribui muito para o desenvolvimento do indivíduo, de uma sociedade. É tudo. E de fato a educação nos apresenta a cada dia a sua importância e que é a partir dela que aporta para o progresso, para a qualificação. Isso. Né? A gente vem Para aí, uma consciência crítica. a gente vive desde da colonização aqui no Brasil, né? Quando os portugueses assim adentravam a nossa localidade, a gente percebe que durante esse progresso, essa linha cronológica, a educação avançou muito, né? Se adaptou muito em tempos de pandemia, a gente percebeu, e como você bem pontuou, de fato, nós tivemos alguns professores que tiveram esse déficit da questão tecnológica.
Por esta razão é importante levantar a bandeira que a educação ela vai além, como você pontuou, das 4 paredes, né? Do pincel e da lousa. E nós não podemos mais desassociar a tecnologia. A tecnologia, o professor hoje, do século 21, 2022, ele não pode mais viver sem a tecnologia. A tecnologia faz parte e nós precisamos estar nos reinventando, porque, por exemplo, nós estamos agora vivenciando essa pandemia, né? A tendência, na verdade, é daqui digamos, a nossa tendência é que nós possamos avançar nessa questão tecnológica, porque a gente observa pela questão do maltrato com o meio ambiente, por essa questão também, o maltrato também com as nossas, né, as nossas riquezas naturais. O homem, ele está perdendo com isso aí. Então, consequentemente, nós vamos ter outras pandemias, vamos também ter outras situações, né, que poderá levar a educação a estar, né, conectada a essa situação. Então, se não for dessa forma, consequentemente vamos ter mais desigualdade social. Então, há necessidade sim dessa busca constante, né, de se reinventar essa tecnologia. Essa é uma questão que a gente precisa buscar. E se você pudesse deixar uma mensagem para todo o país, olhando para aquela câmera, o que você diria? A mensagem seria que agora em 2022, que nós estamos, né, mesmo a gente entendendo que às vezes é uma fala que a gente interpreta como uma fala de política, mas a política faz parte também da nossa construção enquanto cidadão. O cidadão político precisa, de forma crítica, ética e social, ter um raciocínio e pensamento. Então, a gente entende que 2022 é um ano de novas reformas, precisamos mudar o que está aí, certo? Não está sendo agradável a ninguém, então precisamos que em 2022 possamos repensar esses novos representantes para que nós possamos ter 4 anos à frente de melhoria, de capacitação, de qualidade de vida, porque o que nós estamos vivenciando até a data momento, nós estamos realmente fora da pandemia, uma situação de crise econômica, de crise de desemprego, de muitas situações que foram afetadas, né, por questões também políticas, queiramos ou não. Então, fica a minha mensagem que nós possamos realmente repensar para 2022 esse nosso novo representante, para que possa nos representar bem, para que nós possamos ter um país bem melhor. Então, professor Henrique de Sá, em nome da Escola de Educação Profissional, nós gostaríamos aqui de registrar, né, grande apreço e, sobretudo, estima. Inclusive, ele lecionou aqui português, redação, né? Isso. E foi um professor que contribuiu muito para o desenvolvimento educacional e, sobretudo, essa visão de mundo, né? Na verdade, a inovação, a tecnologia, ela está nessas estratégias metodológicas e pedagógicas. E também gostaríamos aqui de agradecer a equipe que ficou responsável pela temática, e nós teremos os próprios episódios, e para encerrar, faça suas considerações finais. Agradeço aqui, né, pelo convite de estar entre esses meninos maravilhosos, que assim, tem um apreço, tem um carinho muito grande por eles, né? Tem uma saudade também desse tempo, né, do primeiro ano. E assim, essa escola, na verdade, também tem muito, se ela pudesse falar, ela pudesse basicamente dizer tudo que a gente passou por aqui, ela ia falar com certeza, né? E as minhas considerações finais é que realmente que nós possamos, enquanto futuros alunos, né, de edificações desse curso tão importante para a nossa sociedade, que possamos ser bons cidadãos e também que nós possamos também ser pessoas de bem, né? E que vocês, na verdade, sejam o que vocês realmente são, pessoas de bem, tá bom? Então, muito obrigado. Então, até o próximo episódio, Edificast, abrindo caminhos para o diálogo e acessibilizando a educação. Muito obrigado. Até o próximo episódio, rapaziada.